Let your praise arise. Let your presence fill my heart. Let your praise arise. Let your glory fill this place. I want to give you thanks, give you praise. Bow down before you. I want to give you thanks, give you praise. Worship and adore you. Let your praise arise. Let your praise arise. Let your praise arise. 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 Let your praise arise. Let your praise arise. Arise. Let your praise arise. Let your presence fill my heart. Let your praise arise. Let your glory fill this place. I want to give you thanks, give you praise. Bow down before you. I want to give you thanks, give you praise. Worship and adore you. Let your praise arise. Let your praise arise. Let your praise arise. 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 Let your praise arise. Let your praise arise. Arise. Let your praise arise. Arise. Well, thank you for being here again on this second session after this small break. And I Bem, trust that you are obrigada por estarem aqui de novo nesta segunda sessão depois de um pequeno intervalo. Eu acredito que vocês estejam a apreciar a conferência, mas também a ser desafiados. E eu só quero mencionar algo antes de começar. Durante esta conferência CTMI, não estamos a tirar nenhuma oferta. Então, esta segunda sessão nós vamos continuar após o que deixamos mais cedo, e é muito importante nesta altura para nós percebermos aquilo que estamos a partilhar convosco durante esta conferência. Eu só quero fazer uma lembrança para vocês, muito rapidamente, sobre aquilo que falamos na primeira sessão. Nós concluímos que a fundação precisa de ser formada
posta em toda a igreja e em todo o pastor e cristão. E acho que isto é bem claro para que nós possamos ser verdadeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo e para que possamos servi-lo efetivamente. Eu acho que isto era bem claro mais cedo, mas eu também quero vos relembrar aquilo que o apóstolo Paulo disse sobre a fundação, os alicerces, em 1 Coríntios capítulo 3. Eu vou rapidamente ler isso para vocês, simplesmente para vos relembrar daquilo que ele disse. Ele disse em versículo 10: eu procurei lançar os alicerces como faz um construtor ajuizado e conforme a capacidade que Deus me deu. E outra vem continuar a construção, mas cada um deve prestar bem atenção ao modo como constrói. Ninguém pode colocar outro alicerce além daquele que já existe, o que é Jesus Cristo. Para o apóstolo Paulo estar a dizer aquilo, eu acredito que é muito especial esta mensagem, que esta mensagem é muito especial quando ele fala sobre os alicerces que ele plantou. Ele plantou algo muito especial para a igreja, ele começou para que agora outros possam construir no topo daqueles alicerces, outros ministérios e dons. O que é trazido para a igreja hoje tem de ser construído em cima daquelas alicerces que o apóstolo Paulo começou. E é uma mensagem muito importante que nós precisamos de perceber e agarrar hoje. Amém? Então, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 17, 1 Coríntios capítulo 4, vamos ver e tentar perceber que o apóstolo Paulo pregou aquela mensagem para todas as igrejas. Ele é assim: por isso mesmo vos envio Timóteo, meu querido e fiel filho na fé. Ele vai recordar-vos a minha maneira de viver a fé em Cristo, que eu ensino por toda a parte e em todas as igrejas. Timóteo ia lembrar a igrejas aquilo que o apóstolo Paulo tinha pregado lá em Coríntios, mas em todas as outras igrejas que ele tinha visitado. Eu quero dizer que esta fundação, estes alicerces têm de ser fundados, tem de ser a fundação de todas as igrejas. Isto não é uma mensagem de salvação, não é uma mensagem de salvação de todo, mas é uma mensagem para todos aqueles que são cristãos que são nascidos de novos. Depois de sermos nascidos de novo e aceitarmos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, depois a fundação, os alicerces são formados nas nossas vidas. E vamos ver isso agora mais precisamente. É uma apostólica mensagem, uma mensagem pregada pelos primeiros pastores da igreja inicial. É uma mensagem especial, uma mensagem crucial e muito clara e simples que segue instruções. E todos nós precisamos de ver e perceber, todos os pastores temos de ver e perceber esta mensagem e ouvir nos nossos corações esta mensagem claramente. Temos de perceber isto. Não podemos simplesmente continuar a servir o Senhor sem perceber esta mensagem, que é uma forte fundação, alicerces, que nos ajudará a crescer espiritualmente, a ficar cada vez mais maturos espiritualmente, homens e mulheres espirituais que são capazes de se levantar direitos, sem medos, em tempos difíceis de perseguições ou dificuldades que virão ao nosso caminho. Esta fundação nas nossas vidas vai permitir que nos levantemos firmes na fé e não vamos para trás para os meios carnais.
Então, Mateus capítulo 7, versículo 25, lembra-nos deste verso para que possam perceber que estes alicerces vão nos permitir que nos levantemos em todos os tempos. Versículo 25, e lembrem-se do texto: caiu muita chuva, vieram as cheias e os ventos sopraram com força contra aquela casa, mas ela não caiu, porque os seus alicerces estavam assentes na rocha. Não caiu. Amém? Então, quando temos os alicerces fortes, quando construímos uma casa nos alicerces fortes, a casa vai se levantar. E nós estamos a construir casas espirituais, templos espirituais. E nós precisamos ter esta fundação forte nas nossas vidas que nos vai permitir levantar firmes e não cair no meio da corrida ou ir para trás no espírito. Agora, eu acabei de ler mais cedo 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 e versículo 11 diz que esta fundação é Jesus Cristo, Ele mesmo. Jesus Cristo, Ele mesmo. Então, não é só isto, a nossa fé na pessoa de Jesus Cristo, em Jesus Cristo, Senhor e Salvador das nossas vidas. Mas deixem-vos dizer que nós não podemos separar Jesus Cristo da cruz. É impossível, porque sem a cruz não há salvação. Não há salvação. A cruz é a obra redentora de Jesus para a salvação da espécie humana. Então, nós não podemos, quando falamos sobre Jesus Cristo, sendo a fundação da Igreja, falando sobre a nossa fé no Senhor, que nos permite ser salvos. Amém? Então, é muito importante que nós percebamos. E também, isto não sendo uma mensagem de salvação, nos traz ao lugar onde podemos servir o Senhor eficazmente. Amém? Então, deixa-nos olhar um pouco mais ao que o profeta Isaías tem a dizer sobre Jesus Cristo e a cruz de Jesus Cristo. Ele fala no capítulo 53 em detalhe sobre a cruz de Jesus Cristo, em detalhe. E deixa-nos ver o que ele diz em versículo 5. Mas ele foi traspassado por causa das nossas faltas, aniquilado por causa das nossas culpas. E no versículo 10 ele disse: mas o Senhor quis esmagá-lo com o sofrimento. Amém? Ele foi magoado, Deus o magoou com o sofrimento, pelo sofrimento. Sofrimento é uma parte muito importante da cruz. E aqui o profeta Isaías está a falar sobre o sofrimento de Cristo claramente. E não podemos evitar isto. E no versículo 9 do mesmo capítulo diz isto: foi-lhe dado sepultura entre os ímpios e um túmulo entre os malfeitores. Embora não tenha cometido qualquer crime. Em outras palavras, ele morreu. Ele foi sepultado entre os ímpios e túmulo entre os malfeitores. Em outras palavras, eles queriam identificar Jesus com os malfeitores, com as pessoas que cometeram o pecado, mas este não era o caso de forma alguma. Amém? Não era o caso de Jesus de forma alguma. Em versículo 12 diz: já que expôs a sua vida à morte,
A Isaías fala sobre o sofrimento de Cristo, sobre a morte de Jesus Cristo, e no versículo 10 ele fala sobre a ressurreição de Cristo. E ele prega assim. E em versículo 10 lê assim: mas o servo verá a sua descendência e verá por muito tempo. Isto fala sobre a ressurreição de Cristo, como Jesus Cristo seria capaz de fazer o seu ministro e ir de volta aos céus para estar com Deus e ser o Senhor da igreja. E é disto que o profeta Isaías está a falar no capítulo 53. Agora, nós vemos três coisas que ele está a falar muito claramente sobre o sofrimento, morte e ressurreição. Três coisas que ele menciona muito claramente. Então, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 10. Nós vemos que Jesus ele mesmo falou sobre a cruz que ele ia tirar. Marcos capítulo 10, versículo 34, lê-se: os quais vão troçar dele, cuspir-lhe, bater-lhe e matá-lo, mas ao terceiro dia ele há de ressuscitar. Jesus aqui está a falar de si mesmo. Era importante para ele detalhar aquilo que ia acontecer, como ele estava a dar a sua vida na cruz. Ele sofreu, ele morreu e ele nasceu de novo dos mortos. É os três mesmos elementos que o profeta Isaías mencionou no capítulo 53 do seu livro. Então, nós mencionamos outra vez, não podemos separar Jesus da cruz. Amém? Esta é a fundação da igreja. Esta é a fundação das nossas vidas e é definida. Vamos resumir. Vamos fazer um resumo. A fundação das nossas vidas é a fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. E, em segundo lugar, a cruz que temos de pegar. Esta é a fundação, é os alicerces da nossa vida. Se nós percebemos que não podemos separar Jesus Cristo da cruz, nós podemos dizer que a fundação das nossas vidas, os alicerces é a Jesus Cristo e é seguido sobre a cruz que nós somos chamados para pegar pelo Senhor Jesus Cristo Ele mesmo. Amém? Então, nós não podemos mudar a definição da cruz. Quando estamos a falar sobre tirar e levantar a nossa cruz, temos de voltar a estes três elementos: o sofrimento, a morte e a ressurreição. Não podemos adicionar ou tirar algo disto. Isto é a cruz. Deus definiu, Isaías definiu, e Jesus foi através disto, passou por isto, e agora nós não podemos simplesmente criar outra definição da cruz. Por isso, quando falamos sobre a cruz que temos de tirar, nós temos de incluir estes três elementos: o sofrimento, a morte e a ressurreição. É muito claro. Isto é todos os pontos que temos de considerar para definir a fundação, os alicerces da igreja. É a nossa salvação, a nossa fé em Cristo. Em Mateus capítulo 16, ele fala sobre a renegação de nós mesmos. A renegação de nós mesmos traz para perdermos a nossa vida, traz a morte. Amém? Então, se vocês não podem, nós não podemos simplesmente fugir disto e deixar esta verdade de trás sobre a fundação e os alicerces da cristianidade. Sofrimento, morte e ressurreição. Amém? A cruz. Então, nós temos de estar preparados.
se vamos tirar a cruz, se iremos tirar a cruz para nós mesmos, temos de estar preparados. Temos de estar preparados para sofrer. Desde esse direto à cruz. E vocês vão encontrá-lo. É 3 partes: o sofrimento, a morte e a ressurreição. Então nós temos de estar prontos para sofrer por Ele. Temos de estar prontos para perder as nossas vidas por Ele. Para podermos alcançar a vida de Cristo em retorno. Isto é a boa coisa sobre perder a nossa vida. Quando falamos sobre a cruz, temos de ver o objetivo, o produto final. O produto final da cruz de Jesus Cristo é a ressurreição da vida, da morte. E o objetivo final da cruz que temos de tirar é a ressurreição, é a vida de ressurreição, a vida de Jesus Cristo em nós. Esta é a verdade. Amém? E nós temos de perceber isto. E nós não podemos fugir e ir para longe de tirar a nossa cruz. Porque há 2 partes que provavelmente vão nos fazer ficar com medo: o sofrimento e a morte. Mas se nós queremos ser discípulos de Cristo, nós temos de aceitar, estar preparados. Preparados para sofrer, preparados para morrer. Muito simplesmente. Amém? Então, esta é a nossa reivindicação para o sofrimento de Cristo e para a morte de Cristo e para a ressurreição de Cristo. Esta é a mensagem da cruz. Isto é o que Jesus Cristo nos chama de ser, a fazer. Levanta a tua cruz. Mas muitos dizem que Jesus já fez tudo na cruz. E é por isso não é necessário para nós, cristãos, tirar a nossa cruz. Porque Jesus já fez tudo. Isto é simplesmente uma desviação da cruz. Uma desviação da verdade da palavra de Deus. E não é estar submetido às instruções de Jesus Cristo. É muito simples. Amém? Então, Jesus, eu tenho a certeza que vocês sabem, em vocês, depois de terem sofrido e morrido, que vão nascer de novo. E como Jesus tinha a certeza, nós também temos a certeza que ao estarmos prontos para tirar a nossa cruz, sofrer por Jesus Cristo, renegar a nós mesmos, perder a nossa vida e ter a certeza de que em retorno podemos carregar a vida de Jesus Cristo. Jesus sabia que ele ia nascer de novo da morte e nós sabemos hoje que quando levantamos a nossa cruz nós também vamos experienciar aquela ressurreição. E aquela ressurreição que é a parte da nossa cruz não é nada mas a vida de Jesus Cristo em nós. Não é nada, mas a vida de Jesus Cristo é em nós. Enquanto pegamos a nossa cruz, esta é a excelente parte da cruz. A mensagem da cruz é uma mensagem alegrante, excitante, porque nós sempre podemos olhar para o resultado final. E todo pastor que me escuta agora deve ser capaz de desejar a vida de Jesus Cristo como nós o servimos. Nós não podemos servir Jesus Cristo com nós mesmos. Não ia querer dizer nada. Nós acabaríamos fazendo nada no Espírito. Nós precisamos da vida de Cristo. Amém? Então, deixe-me que vos pergunte uma pergunta. Podemos mesmo ser verdadeiros discípulos de Cristo se não levantamos a nossa cruz? A vossa resposta é certa. Não. Não. Mas, irmão, e se eu rezar pelos doentes? E se eu tirar demónios de outros? E se eu for a todos os estudos bíblicos?
E se eu rezar 1 hora por dia, for para o topo de uma montanha e rezar por dia, e se eu servir Deus, eu diria sim, mas eu perguntaria, és um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo? Eu pensaria quais seriam as palavras finais de Jesus Cristo. Seria, eu não o conheço, eu não sei. Mas nós estamos a falar sobre ser um verdadeiro discípulo que tira a sua cruz e segue Jesus Cristo. Este é um verdadeiro discípulo. Amém? Então eu vou partilhar convosco o meu testemunho, um pouco do meu testemunho, que eu disse-vos no início que ia falar o meu coração e o Evangelho convosco. Amém? Deixe-me que vos diga, o meu testemunho vai provavelmente vos dar a resposta. A resposta daquilo que vai acontecer se eu continuo a tirar demónios, a rezar, a fazer milagres. Deixa-me partilhar o meu testemunho convosco. Porque eu fiz estas coisas todas quando eu comecei o ministério. Eu fiz estas coisas todas que eu mencionei. Eu não mencionei tudo, mas eu fiz tudo. Mas muitas coisas não funcionaram. O meu casamento não funcionou. A minha vida pessoal estava complicada. A igreja estava de canelas para o ar. Havia muitos problemas na igreja e nós não podíamos encontrar uma solução. Não conseguíamos. Tínhamos muitas pessoas, muitos congregantes, alguns centenas, mas a igreja estava pobre e fraca no espírito. Havia muitos conflitos, muitas divisões, muitos problemas familiares, todo o tipo de problemas espirituais que não estavam a ser tocados. Não estavam a ser tocados. E deixem-me que vos diga, eu vivo numa ilha muito pequena de Maurícias e eu viajei quase a todo lado, armei tintas, evangelizei e ganhei almas para Deus, e no fim do dia muitas pessoas eram salvas e curadas dos seus problemas de saúde, mas no fim toda a igreja não estava a crescer espiritualmente, não estava a crescer. Tinha tantos problemas porque não havia uma verdadeira fundação, os alicerces na igreja. É muito simples de explicar o estado da igreja naquele tempo. Muito simples. E ainda nós amávamos o Senhor. Estávamos a fazer tudo aquilo que sabíamos e podíamos fazer. Estávamos a correr do norte ao sul, ao oeste, a fazer o trabalho do Senhor. Éramos zelosos pelo Senhor, mas também éramos ignorantes de muitas coisas. E ao mesmo tempo não havia solução para a igreja, para todos os problemas que estávamos a encontrar. E isso trouxe à minha vida muito desânimo e frustração, até o ponto em que eu queria desistir do ministério. No entanto, eu amava o Senhor, eu amava a igreja, mas eu não conseguia aguentar aquilo mais. Era demasiado complicado de carregar os problemas da igreja. Eu lembrava-me andar no corredor da minha casa chorando porque não sabia o que fazer. Eu amava a igreja, eu queria que a igreja estivesse bem, mas eu não sabia o que fazer. Eu não tinha soluções de tudo. E eu acredito que há muitos pastores neste mundo e alguns até estão-me a ouvir hoje que estão a passar pela mesma situação. Cansados, descorajados, sem saber onde é que iam,
Talvez alguns de vocês querem desistir do ministério, nem sequer querem continuar a pregar o Evangelho. Já não estão interessados, mas têm de continuar porque têm uma igreja. Há tanta coisa a acontecer nos corações, lá bem no fundo dos corações dos pastores. Situações que estão a enfrentar e não têm soluções. E no fundo do meu coração eu sabia que a igreja que eu estava não era o tipo de igreja que Jesus Cristo queria construir. Eu sabia. Eu lia partes da Bíblia no livro de Atos aos Apóstolos e eu via como a igreja era unida e com muitos frutos do Espírito, como os ministérios trabalhavam juntos, e ainda assim, com o amor meu pela igreja, eu não estava a ir a lado nenhum. Era como se a igreja estivesse constantemente a andar para trás, e eu não sabia o que fazer. Eu queria uma resposta. Eu queria uma resposta para a minha família, para a igreja, mas vocês sabem o quê? Deus deu-me uma resposta para a minha vida. Eu estava à procura de uma resposta para a igreja, olhando para a igreja, mas quando somos pastores, não temos tempo de olhar a nós mesmos, ou não queremos olhar a nós mesmos. Mas estamos sempre a olhar para a igreja, como a igreja está, mas não sabemos e não olhamos a quem somos e onde estamos. Por isso é que eu comecei a buscar o Senhor para mim mesmo, para a minha vida. E Ele abriu-me, expôs-me. Ele expôs-me. Eu estava chocado, mas eu tive de engolir. Eu tive de aceitar. Bem, e o Senhor me mostrou o meu problema. Quem eu era, Ele deu uma solução. A cruz que eu tinha de tirar. Eu sabia estes versos, eu sabia eles de coração, mas eu nunca os considerei para a minha vida. Eu estava ocupado partilhando o Evangelho, mas a cruz estava à minha espera. A escolha foi difícil, mas eu sabia que ia ser difícil em muitas formas. Eu sabia. E vocês perguntam, mas como é que sabia? Vocês sabem quando o Senhor vos expôs e vos mostra o vosso orgulho, o vosso egoísmo, o vosso caráter, a forma como tratam a vossa esposa, e estas coisas todas vêm para a luz e vocês são expostos, e depois Jesus mostra e diz que têm de tirar a vossa cruz, evidentemente. Vocês sabem que vai ser difícil, porque Deus quer vos mudar. Deus quer moldar-vos. A escolha foi difícil, mas deixem que vos diga, que vos encoraje, pastores e líderes de igrejas. Eu experienciei a graça de Deus. Eu posso dizer que eu não podia tirar aquela decisão sozinho. Eu sabia que era Deus, o poder da graça de Deus, que me permitia aceitar a cruz que estava perante mim. E deixem que vos diga, o véu começou a ser removido da frente dos meus olhos. A cruz de Jesus Cristo, sobre a cruz que Ele estava a pedir para eu tirar, que eu teria de tirar, se eu queria mudar, se eu queria ver a igreja bem,
como no livro de Atos dos Apóstolos, que era o meu desejo. Sim, o Espírito Santo, como eu disse, mostrou-me o meu estado, tudo o que estava em mim, quão duro o meu coração estava, e no entanto eu era um pastor servindo Jesus, com todas aquelas coisas em mim, com todas estas coisas, eu ainda estava um pastor cru, fazendo o trabalho do Evangelho, pregando em todo lado, mas sem considerar a minha vida de qualquer forma. Então, eu não era muito contente, excitado, mas eu percebi que se eu queria continuar a servir o Senhor naquele estado, eu não ia ser capaz de. A rua estava a ficar mais e mais difícil. Eu passei por um verso da Escritura em Salmos capítulo 51, que eu vou ler agora convosco. David falando, depois ele teve de se arrepender dos seus pecados, e ele diz em versículo 19: o sacrifício que agrada a Deus é o arrependimento. Ó Deus, tu não desprezas um coração arrependido e humilde. E depois David fala sobre aquele que Deus deseja, um espírito contrito, um coração humilde. David captivou a revelação sobre as coisas que Deus queria ver nos seus serventes. Para ser um servente de Deus, para ser um pastor, para ser um líder, para ser um pregador, Deus estava à procura de um espírito contrito, de um espírito partido, de um coração humilde. Eu vi isto e eu sabia que a minha salvação não conseguia lidar com estes problemas que estavam na minha vida. E eu sabia exatamente aquilo que eu tinha de fazer, pegar na minha cruz, renegar a mim mesmo e vir para Cristo. Quando eu vi este verso, eu vi e percebi aquilo que Jesus Cristo queria da vida de um pastor. E eu não estava preocupado com isso. Por muitos anos no ministério eu não estava preocupado com isso, mas estava preocupado com fazer o trabalho de Deus. E isto é o que Deus me mostrou. O que Ele quer na minha vida e na vida de todo o servente de Deus e daqueles que estão a ouvir-me. Não é a fama, não é a arrogância, não é prosperidade, não é um título, mas é um coração que está partido perante Deus, trabalhado por Deus. Eu não sabia isto, eu nunca tinha experienciado isto, talvez um pouco aqui e ali, mas não, isto não era a minha preocupação. E eu percebi que isto eram as marcas de um verdadeiro servente de Deus. Os contentes do coração. E eu sabia que eu agora podia conectar a cruz que eu tinha de pegar com o coração que Deus queria na minha vida. Eu conseguia conectar claramente. Não havia outra forma, não havia outra solução para mim.
para carregar o coração que Jesus cria, partido, humilde, contraído. Então isto se transformou muito claro que a cruz era a solução para a minha vida e nada mais. Eu fiz essa conexão e eu acredito que todos os pastores hoje precisam de fazer essa conexão entre aquilo que Deus quer fazer na sua vida para carregar aquele tipo de coração. Todo o pastor e líder, o me ouvindo, vocês precisam de fazer aquela conexão. A Bíblia diz: se nós nos humilhamos a nós mesmos, Ele vai nos levantar. E depois eu comecei a perceber e a ver a profundidade da chamada de Deus. A chamada de Deus é tirada muito levemente hoje em dia. Não percebem o poder e o preço que têm de pagar. Não percebem, simplesmente percebem e veem que têm de ficar atrás de um púlpito e pregar a palavra de Deus. É tudo. Mas quando estas escrituras começam a ver a sair da Bíblia no meu coração, eu percebi a profundidade e a importância da chamada de Deus na vida de um homem que é chamado a ser um pastor ou um pregador ou quer que seja um ministério da palavra de Deus. Este é um dos maiores problemas na igreja hoje. Pastores estão a se levantar em todo lado como cogumelos, mas eles não percebem a importância e a seriedade da chamada de Jesus Cristo, de Deus, o que Deus deseja. Mas hoje há um entendimento de que se vão e tiram parte de um estudo bíblico, de uma escola bíblica, por 2 anos ou mais ou menos, que já estão capazes e prontos para pregar a palavra de Deus. Isto é o que eu percebi e é o que muitas pessoas percebem hoje. Mas até quando os pastores percebem aquilo que David disse sobre o coração do homem e o trabalho de Deus nas nossas vidas, ele nunca será um servo de Deus bem-sucedido. Eu vos digo, eu tenho uma visão totalmente diferente do ministério. Completamente diferente da visão do ministério. E eu penso para mim mesmo quantos pastores e líderes veem o Evangelho da mesma forma. E é aqui que o medo de Deus agarra o meu coração e não podemos lutar contra Deus. Não podemos lutar contra Deus de uma forma que os nossos olhos estão abertos ou vocês respondem positivamente àquela chamada e percebem o preço que têm de pagar e então naquela caminhada, ou deixam aquilo destruir as vossas vidas. Para mim, é como se eu não tivesse a escolha. E eu percebi e aceitei a graça de Deus que estava na minha vida para permitir que eu pudesse dizer sim e aceitasse o desafio. Mas quantos pastores hoje, milhares e milhares de igrejas, percebem a chamada de Deus, estão a correr atrás de títulos, mas nem sabem o que quer dizer, nem sabem o que é preciso, o que é necessário, o preço que têm de pagar para carregar aquele título, sem perceberem, sem o véu ser removido da frente dos seus olhos e começarem a ver a revelação de Jesus Cristo, o significado da cruz que nós temos de tomar.
vai destruir o povo de Deus, vai destruir a Igreja de Cristo, I had vai destruir. whatever suffering that would come, Era claro para I mim would accept. que eu tinha que aceitar as dificuldades que And I viessem knew I needed to e die. que eu ia aceitar Die to myself. Deus mudar a minha vida. Eu sabia que eu tinha que morrer para mim mesmo, para as coisas que estavam em mim, mas que a desafio. I never took my eyes off Mas the final eu nunca tirei os meus olhos do produto final. the cost, O the preço price, não podia ser comparado à vida de Cristo para o ministério, para o serviço de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 4. the man of God. Pois é o Senhor, o servente de Deus. For we Vamos ler primeiro versículo 11 e 12. Enquanto vivemos, estamos entregues à morte por causa de Jesus, de modo que também a sua vida se manifeste do nosso corpo mortal. more than death Portanto, is working in aquilo us. que tem mais força em nós é a morte, em vós é a vida. Paul knew that. He got the revelation. Paulo sabia aquilo, ele recebeu a revelação, Jesus Cristo revelou a ele The a foundation cruz que ele tinha de tomar, a fundação, os alicerces de cristianidade. E depois ele descreve isso, ele descreve a cruz em 2 versos aqui. for we who live E eu are repito, always delivered to death, enquanto vivemos, estamos entregues à morte that the por life causa of de Jesus Jesus, also de may modo que manifest também a in sua our vida mortal se flesh. manifeste no nosso corpo mortal. Death is working in us, Portanto, aquilo que tem mais força em nós é a morte, em vós é a vida. when death works in Noutras me, palavras, quando a morte trabalha em mim, a vida de Cristo que vem para o meu coração, para a minha vida, e agora eu sou capaz de transmitir a vida de Cristo para o povo de Deus. É assim que funciona. É assim que and in the funciona. same chapter, in verse 7, E no mesmo capítulo, em versículo 7, o apóstolo Paulo fala sobre aquela vida ser um tesouro. Um tesouro. a treasure in an earthen Amém? vessel, Um like tesouro. me. When Como we que carry the life of vasilhas de Jesus barro. Christ. Jesus Cristo And this is what every pastor should é um tesouro. do. E é isto que todo o pastor deve de olhar. Não tirem os vossos olhos disto, do projeto final, do resultado final. Não tenham medo. Não corram para longe da cruz, porque o projeto final, o resultado final é que vocês vão ser vasilhas de barro, de honra, carregando a vida de Jesus Cristo. E isso, eu digo outra vez, é a parte da ressurreição da vossa cruz e da minha cruz. A vida. A vida da ressurreição. E é por isso que quando falamos sobre a cristianidade, não podemos fugir ou sair da cruz. Não podemos evitar o sofrimento, não podemos evitar a morte, não podemos evitar a vida de Jesus Cristo. Não podemos. Isto é a cristianidade, isto é os alicerces. Esta é a mensagem pregada pelo apóstolo Paulo, pelos primeiros apóstolos para a igreja. Amém? Então, o Espírito Santo, como vocês decidiram tirar aquela cruz e seguir Jesus Cristo, o Espírito Santo começa a revelar coisas para vocês e a Bíblia é outra Bíblia. Quando vocês começam a discernir e a ver o coração de Deus, o Espírito do Evangelho, é como se vocês estivessem a ler uma nova Bíblia.
É o que acontece. And I started to read the epistles. And I started Ó to Senhor, see nos the life ajude. of E eu comecei a ler as epístolas the great e eu comecei a ver a vida and I saw dos apóstolos, do apóstolo Paulo, o homem fantástico de Deus, e eu consegui ler as provações e dificuldades e ver for the church. que ele estava aceitando pela igreja, His lacks. que ele estava aceitando aquilo pela igreja. I can also see Eu conseguia ler sobre as suas faltas, as suas perseguições, e eu também conseguia ver e ler a honra e a felicidade no seu coração que ele tinha para servir a Jesus, da forma como ele servia ele. Eu não estou a falar sobre a mensagem que ele estava a pregar, mas também sobre aquilo que estava a acontecer na sua vida. E ele estava honrado para poder ver aquele tipo de vida. Mas hoje, pregadores, pastores, não conseguem aceitar isso. Eles aceitam Santão ter o poder e a mão na vida deles e olhas nos olhos deles e vê que eles estão a falar coisas que não fazem sentido, não sabem o que estão a falar por falar, mas quando o véu cai dos vossos olhos, vocês começam a ver o Evangelho de outra forma, a sentir o coração que está por trás das palavras que vocês leem e conseguem a sentir aquilo que os pastores, apóstolos estavam a sentir e a graça que estava perante as suas vidas. Eu conseguia ver, eu conseguia sentir. E no livro de Filipianos, capítulo 4, vamos ler uns capítulos aqui, uns versos. Filipenses, capítulo 4. Que tipo de alegria temos em servir o Senhor? Que alegria temos? A alegria de fazer dinheiro? Hã? Ou é essa a alegria que temos em servir o Senhor, meus queridos irmãos e pastores? Não nos vamos enganar a nós mesmos. Paulo era honrado da forma como ele viveu, daquilo que ele foi, através que ele passou, e de ver o povo de Deus a se levantar e a ficar mais e mais espirituais por causa da mensagem que ele partilhou. É isto que eu quero. A satisfação maior de um pregador é ver o povo de Deus bem, forte, indo através de provações e dificuldades, mas bem, servindo Deus com todos os seus corações. E vamos ler o capítulo 4 do livro de Filipenses, versículo 11. E quando eu li isto, eu pensei e comecei a ver. Eu não estava a ler a Bíblia, estava a ler um livro de alguém, mas lê assim: não digo isto por precisar de alguma coisa, pois aprendi a contentar-me com o que tenho. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Qualquer estado, qualquer situação. E ele continua e diz: sei viver na pobreza, também na abundância. Não é isto que eu prego, não é isto que eu aprendi na escola bíblica, não é isto que eu ouço de grandes pastores e pregadores. Vocês estão a perceber? E porque é que eu estava a pensar que estava a ler outro livro sem ser a Bíblia? Mas o apóstolo Paulo continua e diz: eu aprendi a viver em toda e qualquer situação, a ter fortuna e a ter fome, a ter em abundância e a não ter o suficiente. Posso enfrentar todas as dificuldades naquele que me fortalece.
Mas que revelação! Mas que revelação! E é por isso quando se ouve alguns pregadores hoje a falar sobre as necessidades e a vontade de Deus para ter muito, para ter muitas riquezas, eles não sabem do que é que eles estão a falar. O véu ainda está à frente dos seus olhos. Muito claro. Era tão diferente daquilo que eu percebi antes. E eu posso mencionar para vocês muitos textos, muitos versículos, escrituras para vos mostrar como a cruz que temos de tomar é feita, é encontrada na Escritura, em todo o livro, em toda a epístola, desde o apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, o livro do Hebreus, está lá. Mas quando o véu está à frente dos teus olhos, não vês. E é por isso que algumas pessoas falam sobre esta mensagem, sobre o que estou a partilhar agora, e dizem que é algo novo. Mas não é algo novo. Está sempre lá, esteve sempre lá, mas não, os nossos olhos estavam cobertos, não conseguíamos ver. Estava presos com o espírito do mundo. Esse é o problema. Colossenses, capítulo 1. Esta é uma parte da Escritura que explodiu em minha mente. Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Paulo: agora sinto-me contente pelo que agora sofro por vós. Isto é outra. E é difícil. Esta é uma difícil de aceitar. Mas pode ser verdade. Mas vem daqueles maior pregador de todo o tempo. Hoje não vamos tentar imitar e seguir ninguém, não importa o quão famoso ele é, e deixar de lado as palavras de Jesus Cristo e as palavras do pastor maior, pregador maior, que teve mais revelação de todos os tempos. E milhares de cristãos ignoram estes versos. Eles escolhem não aceitá-los. Eles escolhem pôr-los de lado porque são demasiado defiantes. Eles não querem ser expostos. E aqui está o maior pregador de todos os tempos. Sinto-me contente pelo que agora sofro por vós, pois o que eu sofro no meu corpo pela Igreja, que é o corpo de Cristo, completa os sofrimentos que Cristo padeceu por ela. Quem é que consegue abater isto? Fazer mais que isto? Quem pode desafiar isto? Alguém aqui? Algum pastor aqui? E ainda, isto é 100% verdade. Isto é totalmente verdade de um pregador, de um homem de Deus, de um servente de Deus. Esta era a atitude do seu coração, disposto a ser magoado por causa da Igreja, por causa do povo de Deus. Mas tem de haver alguma coisa tão especial e tão poderosa que vem de aceitar o sofrimento por causa da Igreja. Há de haver alguma coisa muito especial e poderosa que vem disto.
que homens no natural não conseguem ver. Não conseguem ver. Vocês acham que ele fez aquilo e disse aquilo para se divertir? Não, ele sabia que alguma coisa muito poderosa viria de aceitar o sofrimento por Cristo, pela Igreja. Eu vos digo, isto destrói toda a mentira do inimigo, toda a mentira de pregadores que não aceitam se identificar com o sofrimento de Cristo, com a morte de Cristo, para poderem tirar parte da vida de Cristo. Mentiras. Eu estou a falar a verdade sobre a palavra de Deus, que é a verdade. E eu percebi que o verdadeiro servente de Deus tinha de estar pronto. Estar pronto. Vocês têm que estar prontos para sofrer pelo amor a Cristo, para o benefício da Igreja. Havia uma honra maior para Paulo para andar naquela estrada em vez de ser só um pregador. Ser só um pregador. Para simplesmente falar da Bíblia. Paulo recebeu isto diretamente de Jesus Cristo. E nós podemos ler em Gálatas, capítulo 1, versículo 11, o que é que ele disse. Ele não recebeu esta mensagem de ninguém. Ele recebeu diretamente de Jesus. Incrível. Filipenses, capítulo 1. Então eu percebi bem. Vocês que me sigam com cuidado. Colossenses, capítulo 1, 24. Mostrou-me com um verdadeiro servente de Deus, um verdadeiro pregador, chamado por Deus, tem de estar preparado para sofrer por Cristo, sofrer pelo Evangelho. Nós estamos a falar sobre um servente de Deus. E agora olhem comigo em Filipenses capítulo 1, versículo 29. Povo de Deus, não é diferente. Não é diferente. As instruções são as mesmas. Os princípios são os mesmos. As condições são as mesmas. Para vocês. Agora o apóstolo Paulo está a falar para a igreja. Para vocês. Pois Deus vos concedeu o privilégio não só de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Agora, a primeira escritura que eu li era para o servente de Deus. A segunda escritura que estou a ler é para o povo de Deus. Em outras palavras, para a igreja. Não há diferença. A cruz não é simplesmente para o apóstolo Paulo. Não é para o apóstolo Paulo. Esse era Paulo. Ele era um homem especial. Essa escritura não fala sobre Paulo. Fala sobre você e eu. É o que eu percebo. Eu estou a tentar responder a vossa pergunta. Estou a tentar responder a vossa pergunta. Qual era a pergunta? Já se esqueceram? E se eu expulsar demónios? E se eu curar os doentes? E se eu fizer estudo bíblico todos os dias? Sou um verdadeiro discípulo de Deus? Essa era a pergunta. E agora estou a dizer a solução para ser um discípulo. Sim, há um lugar para tirar demónios, para
a fazer milagres, a rezar em montanhas, mas estamos a falar sobre ser verdadeiros discípulos. Jesus disse: se vocês não se negam a si mesmo, pegam a sua cruz, não conseguem, não podem me seguir. E a resposta é esta, está aqui mesmo. Para o pastor e para a igreja. É a mesma coisa. Agora, Marcos capítulo 10. Estás a seguir? Ainda estás aí? Estamos juntos? Marcos capítulo 10, 35. Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se de Jesus e disseram: Mestre, queremos fazer-te um pedido. Bem, não é muito bem educado? É arrogante? E Jesus perguntou: o que queres que vos faça? E eles disseram: deixa-nos ocupar os 2 primeiros lugares quando estiveres no teu reino glorioso. Jesus retorquiu: nem sabem o que me estão a pedir. Porventura, podem beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo que eu sou batizado? Vamos parar aí e voltem comigo para Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Está bem? Estão aí? Eu estou aqui. Lucas capítulo 12, versículo 49. Prosseguiu Jesus: eu vim lançar fogo à terra, e quem me dera que já estivesse a arder. Tenho que passar por uma dura prova. Estou angustiado até que isso aconteça. O quão angustiado estou até que isso aconteça. O que é que Jesus está a falar? Da cruz que ele tinha de pegar. Quer dizer, é claro, é óbvio o que é que ele está a dizer aqui. Ninguém pode negar. Jesus está aqui a falar sobre o seu sofrimento, sua morte e ressurreição. E ele está ansioso para que isso aconteça. E quando leem em Marcos, quando Jesus disse aos seus discípulos: podem ser batizados com o batismo que eu vou ser batizado, é a mesma referência. Amém? Então, sofrimento, morte e ressurreição, é isso que Jesus estava a lhes dizer outra vez. Não podem correr, fugir disso. Amém? Então, quando pomos estes 2 versículos juntos, o que é que vocês percebem? O que eu percebi e o que vocês percebem? É simples. Jesus estava a perguntar aos seus discípulos: estão prontos para pegar a vossa cruz? Eu vos lembro, porque vocês talvez já esqueceram. Eu espero que não. Qual é a cruz? 3 partes. Deixem que isto fique bem claro nas vossas mentes. 3 partes: sofrimento, morte e ressurreição. Amém? Então, isto está bem claro para mim que a solução para a minha vida, para a minha família, para a igreja, para o ministério da cruz é a resposta. Isto era bem claro. As perguntas que eu tinha, a confusão em que eu estava, os problemas que estavam a acontecer em mim, o fardo que eu estava a carregar, os problemas que a minha família tinha. No meu casamento, a igreja estava em luta, até que eu concluí que a solução para a minha vida, para a minha família, para o ministério da igreja,
era a cruz e que eu tinha sido ordenado a tirar. Era uma ordem. Tu teiras ou não teiras. É muito simples. Então, quando aquilo fica claro e o Espírito Santo mostra no teu coração e eu sabia que tinha de começar a aceitar injustiças, perseguições, oposições, aflições. Eu sabia que eu tinha de estar preparado a perder. Vocês sabem, quando vocês agarram o espírito do Evangelho, têm de aceitar perder. É demasiado humilhante. Mas eu comecei a perceber que eu tinha de estar preparado a perder, a ser humilhado. Eu tinha de começar a aceitar a rua que eu tinha de tomar. E Jesus fala sobre essa rua em Mateus. Acho que é capítulo 7. Não é longe de quando ele estava a falar com os discípulos. É no capítulo 7. Deixa-me ler aquele para vocês. Versículo 13. Deixem-me ler para vocês. E entrei pela porta estreita. Isto fazia parte, vocês se lembram? Isto fazia parte do ensinamento de Cristo antes dele falar sobre os alicerces. E entrei pela porta estreita, pois é larga a porta e espaçoso o caminho que vai dar à perdição. E são muitas as pessoas que para ali se encaminham. Mas é estreita a porta e apertado o caminho que vai dar à vida eterna, e são poucas as pessoas que o encontram. Eu sabia que o Senhor tinha posto perante mim, perante a igreja, perante o ministério, uma estrada estreita, que nós todos temos de andar nela. Não era só para mim, era para a igreja também. É para todo o cristão nascer de novo. E eu sei que tinha de aceitar isso. Então, a resposta, eu resumo, vou sumarizar a resposta. Eu não era um verdadeiro discípulo quando, mesmo que eu tenha feito muitas coisas no seu nome, porque eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que fazer. Eu estava a servir Jesus, mas de acordo com a Bíblia, não era de acordo com o que eu pensava, mas de acordo com as palavras de Jesus Cristo. Eu não estava a tirar a minha cruz. Eu não estava preparado e eu não sabia que eu tinha de renegar todos os meus direitos e perder a minha vida e morrer para mim mesmo, para as coisas que estavam a me parar de servir Deus totalmente. Havia obstáculos para o meu crescimento espiritual e aí eu percebi. Infelizmente, muitos pastores não sabem e estão ignorantes da verdade. Estão ignorantes do trabalho de Deus nas nossas vidas. Isto é a cruz que nós temos de tomar, o trabalho de Deus nos nossos corações. Eu estava ignorante. E eu percebo que tudo o que eu vos disse aqui, perseguições, oposições, aflições, todas estas coisas eram partes do sofrimento que nós somos chamados a aceitar.
estes sofrimentos levam vocês e eu à morte de nós mesmos, mas para o crescimento de uma nova vida, a vida de Cristo em nós, que eu nunca vou deixar de repetir, a vida de Jesus Cristo. Amém? É isto que nós estamos a olhar e é o que nós queremos. E temos de estar preparados para caminhar naquela estrada estreita e não fugir. E deixem-me que vos deem boas notícias antes que acabemos. É que não conseguem fazer sozinhos. Então quem é que vai fazer isso por vocês? Vocês fazem a vossa parte, mas têm a graça de Deus, a ajuda de Deus, o poder e a grande força de Deus para vos dar uma mão e ajudar. A cruz de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo descreve isso muito bem. Explica isso muito bem. E eu quero que vocês, para vocês mesmos, venham e leiam 2 Coríntios 12. Ok, talvez podemos... vamos. Estamos quase lá. 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7. E para que eu não ficasse vaidoso com a grandeza dessas revelações. Aqui outra vez o apóstolo Paulo fala sobre a abundância da revelação de Cristo. Foi colocado no meu corpo um espinho, enviado por Satanás, que me atormenta continuamente. Isso impede que eu me envaideça, para que o orgulho não tome conta da minha vida para me destruir. É melhor carregar um rasgado na carne do que estar cheio de orgulho, cair e parar no meio da estrada. Por 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Vocês sabem, muitas vezes quando passamos pelo fogo, quando vamos por tempos difíceis, testes e trilhos da vida, o que é que vocês querem? Vocês dizem, Senhor, que continua? Eu não acho que sim. Vocês vão reagir como o apóstolo Paulo. Deixa isto fugir de mim, sair de mim. Mas a resposta de Jesus Cristo foi bem diferente. Foi complicada. E ele disse para mim, a minha graça é suficiente para ti. E ele não para aí. E nós precisamos de perceber o que segue. Jesus não acaba aí. A minha graça é suficiente para ti. Mas ele continua. E ele diz, portanto, com o maior prazer irei-me gabar com minhas enfermidades, de que o poder de Cristo pode repousar sobre mim. Isso fala daquele que temos partilhado aqui. Os sofrimentos e o poder de Cristo que vai repousar sobre ele. E ele diz, por isso eu tenho prazer nas minhas enfermidades. Isso foi a sua escolha. Ele preferiu a vida de Cristo do que qualquer outra coisa comparada com isso. E ele tratou isso como um tesouro. E era um prazer para ele. Prazer nas suas enfermidades, nas suas faltas. Era um prazer. E ele tratou a vida de Cristo em si como um tesouro. E é por isso que eu pergunto, o que é que vocês, pastores, estão à procura?
Porque é que estão a pregar o Evangelho? Qual é a razão por trás de partilharem? O que é que vos motiva? Há alguma coisa que eu vejo aqui que motivou o apóstolo Paulo? Eu disse-vos mais cedo. Ele descreve aquela vida como um tesouro. E aqui ele fala sobre isso e o poder de Cristo. Ele apreciou isso mais do que qualquer outra coisa. Em Coríntios ele fala sobre os tempos difíceis que ele estava a passar, que não podia ser comparado com os bons tempos que estavam para vir. Ele tinha outra visão, este homem. E nós temos de ter a mesma visão. Não há diferença. Estamos a servir o mesmo Deus. Estamos a formar a mesma igreja. Estamos a formar as mesmas vidas de pessoas. Alegro-me, portanto, com as fraquezas, as injustiças, as privações, as perseguições e as angústias que passei por amor de Cristo, pois quando me sinto fraco, então é que sou forte. Eu pensava que estava a ler outro livro sem ser a Bíblia. Conseguem ver? Como é que podemos resolver os nossos problemas se não morrendo para nós mesmos? E para deixar o Espírito Santo nos partir, moldar, formar para a imagem de Jesus Cristo? Como é que podemos? O que é que temos mais sem ser isto? Não vamos falar do conhecimento e da sabedoria do homem. Não. Então, para me humilhar a mim mesmo, estou a falar de experiências próprias, até agora mesmo. Para humilhar-me a mim mesmo, para perdoar, isto era uma nova caminhada posta perante mim. Uma nova caminhada posta perante mim por Jesus Cristo Ele mesmo. E essa é uma vida desafiante, porque ninguém me iria dizer e consegue-me dizer que é fácil se arrepender. Parte-nos. É difícil. Magoa, é difícil. É morte. É isto que Jesus estava a falar. É a cruz que Jesus está a falar. E o apóstolo fala no livro aos Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 5. Ele fala sobre morrer a todas as paixões da carne, para matar todas as coisas da carne. Matar as paixões da carne. O orgulho e todas as coisas que nos levam longe de Deus e nos trazem perto de pecar. Temos de pôr para a morte. O apóstolo fala em Gálatas capítulo 5 sobre aqueles que puseram para a morte os seus desejos carnais. Não é para a gente morrer. O quê? Não. Está tudo ok. Eu estou a ler a Bíblia. Vocês sabem, chegamos ao ponto em que o Senhor nos põe, sabem, numa caminhada em que todas as portas estão a se fechar. A estrada fica mais estreita e mais estreita, até a um ponto em que não podem ir mais longe e têm de aceitar. Essa é a importância de uma base forte e sólida, como um pastor. E nós temos de dar o exemplo. Amém? Eu vou acabar aqui para vos dizer que Jesus está no trono. Ele está a construir a sua igreja.
as a preacher. Ele está à procura de homens And we have to como vocês. the examples. Ele está à procura de homens que agarram a revelação do Evangelho e se tornar participantes, colegas de trabalho de Jesus para construir esta igreja maravilhosa que pertence a Ele, For men, que Ele está a construir. A minha pergunta é: seeking for men. vocês querem tirar parte, ser participantes e colegas de trabalho com Ele? Esta é a minha pergunta. Eu não quero pregar o Evangelho em vão. Eu acredito que Deus está a nos desafiar, Deus está a nos mostrar um caminho a mim e a você, muitos de vocês, My question, e a decisão é vossa. do you want to become partners and co-workers with him? That's my question. I don't want to preach the gospel in vain. I believe God is challenging. God is confronting. God is showing a way, a new way for many of you. Se vocês querem ser And the decision. parceiros com Jesus Cristo, para serem um verdadeiro homem de Deus, um verdadeiro servente de Deus nestes últimos dias, Jesus está à procura destes homens To become a true man of para serem participantes com Ele days. na construção da sua igreja. Eu quero rezar convosco. To partner Pai, nós lhe agradecemos hoje pela sua palavra. A sua palavra é a verdade e ninguém pode renegar isso. Ninguém pode renegar a verdade da sua palavra como um cristão. Pai, eu rezo por estes pastores que estão-me a ouvir, que estão-me a ver. and no one can deny Pai, eu rezo the truth que o Espírito Santo of Christian. vai os trazer a um lugar em que eles põem tudo nas suas mãos e eles aceitam o desafio, Father, I pray aceitem a palavra de Deus como eu ouvi e Pai, eu rezo que você vai pôr a sua graça sobre eles e que o Espírito Santo vai continuar a remover o véu da frente dos olhos deles para permitir que eles consigam ver as riquezas do seu Espírito, da sua palavra. continue Senhor, eu rezo the veil in que eles vão aceitar levantar a sua cruz e o seguir e ficar verdadeiros homens de Deus nestes últimos dias. Father, I pray Pai, eu sei que o desafio é grande, mas você é um Deus de milagres e você fará o trabalho nas vidas do seu povo, aqueles que você chamou e escolheu nestes últimos dias. Pai, a minha reza no nome de Jesus Cristo é que vai haver homens que estão dispostos a pôr tudo nas suas mãos e eles vão estimar a revelação do Evangelho. they will Pai, eu rezo que até and they will cherish abale muitas vidas e que não pare, porque ao abalar precisa de acontecer. many lives, E eu rezo Lord, that will not que eles consigam ver com os olhos espirituais e que eles não vão ser afetados Lord, ou influenciados that they por nenhum homem, mas que eles vão considerar o testemunho do Espírito Santo be affected como eles ouvem e já ouviram o Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus. Pai, eu toco nas suas vidas, continuo a tocar nas suas vidas, a preparar os seus corações para amanhã. Hoje que acabamos esta sessão, que a sua graça esteja perante eles, que a sua proteção esteja perante eles e que eles in this session no caminho para casa, e mesmo que eles estejam em casa, estejam protegidos e consigam ver o seu amor por eles, como eles ouvem o Evangelho listening
e que eles sintam o seu coração. Let them feel. Eu rezo no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Let Amém. them feel Obrigada, Senhor. as the hurt. Deus vos abençoe a todos. Obrigada por virem cá hoje e nós os veremos amanhã. Eu espero, não vão embora. Nós ficamos Thank juntos you for coming e today. nós vamos We shall see you. ajuntar, pegar os frutos do Espírito juntos. Não se esqueçam, eu vos amo e Deus vos abençoe. We shall reap wonderful things in the Spirit. Don't forget, I love you. Amen. So God bless. Eu tenho a certeza que todos nós estamos abençoados com esta noite e estamos desafiados com o Evangelho que ouvimos esta noite. É um privilégio estarmos juntos esta noite. Esta é a primeiras duas sessões de hoje, mas amanhã temos duas outras sessões e nós queremos encorajar-vos a ver ao mesmo tempo, se juntar a nós, de onde quer que seja que vocês estejam, para ouvirem um pouco mais do Evangelho que tem mesmo transformado e mudado as nossas vidas. Nós abençoamos Deus e agradecemos a Deus por este tempo e abençoamos a Deus pelo que Ele está a fazer. E boa tarde.